Nós agradecemos tudo aquilo que tens feito por nós, em nós. Obrigado por esta manhã, já podemos ter levantado a nossa voz, derramar o nosso coração, expor as nossas situações diante de Ti. Deus, e nós sabemos que Tu és grande e tremendo, Senhor. Oramos é que esta manhã sejamos boa terra para ouvir, para aplicar a Tua palavra, para crescermos, amadurecermos, prosperarmos, darmos fruto e irmos além daquilo que nós esperamos e até expectamos em nós próprios. Porque Tu és muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Porque és Tu que tratas de nós e através de nós as coisas acontecem. O Teu poder flui através de nós. Ele não é nosso, mas Ele é Teu. Aleluia. Por isso tudo entregamos nas Tuas mãos nesta manhã. Porque sabemos que Tu és tremendo e maravilhoso. Amém. Amém. Nós sabemos que temos um Deus grande e tremendo. Amém? Quem é que não sabe? Põe o braço no ar. Ok, está tudo acordado. Era só um teste. Não. Nós temos um Deus tremendo. Amém? Temos descoberto isso. Aleluia. Um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Se forem ver algumas pregações atrás, minhas eu começo sempre desta forma. Ainda não perceberam? Não, eu vou repetir outra vez. Mas a realidade é que nós temos um Deus grande e tremendo. Em que Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Que o seu amor é tão grande, imenso, tremendo, que Ele pôs esse amor em prática de diversas formas e da forma mais sublime em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, dando a sua vida para que pudéssemos ter novamente para Ele, ressuscitando ao terceiro dia, porque a morte nem ninguém o pode deter, onde faz o que tem que fazer e sobe ao céu, onde está eternamente, onde está lá zelando por nós, orando por nós, fazendo imensas coisas, sentado no seu trono. Deus não está somente a olhar para nós, mas Ele ainda hoje intercede por nós, ainda hoje luta por nós. Amém? Se nós temos um Deus tão grande, a questão é porque é que às vezes agimos de forma tão pequena. Se temos um Deus que não se esgota, porque é que às vezes nós fazemos tão... Porque nós somos limitados. Porque nós somos o que somos. Então, convém colocar aquilo que temos e aquilo que somos na mão de Deus. Da forma como somos e como estamos nas mãos de Deus. Porque cada um terá as suas situações, os seus problemas, os seus traumas, as suas situações da vida que nos constroem a cada um de nós a nossa história até ao dia de hoje. Mas Ele é aquele que pode mudar tudo na nossa vida. Até as coisas mais complexas, mais internas, mais íntimas, Ele sabe como mudar todas essas coisas. Ele é o psicólogo por excelência. Não há, agora estão-me a escapar alguns nomes, não há homens tremendos que... Alguns conseguem perceber nele um mestre de amor. Mas ele não é o mestre de amor. Ele é o grande Deus de amor. Aleluia, quando reconhecemos com Deus. Amém? Isso é tremendo. Okay? Então, precisamos... Continuamos, insistimos em ter que colocar a nossa vida nas mãos dele. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Em que Deus vai trabalhando em cada um de nós, restaurando, outro avivando, outro fazendo grandes obras, outro curando, seja de que forma for. Mas Deus ainda hoje está em ação. E age porque Ele é um Deus tremendo e grande. Amém? Para trazer esta dimensão, para eu me lembrar muitas vezes da dimensão de Deus, eu uso aquela expressão que eu usava quando dava a escola dominical. Era tão boa dar a escola dominical que os alunos fugiram todos. Não, cresceram, foram para outra classe. Eu costumo dizer, eu estou aqui na pontinha, e sou o que sou, mas a pontinha pertence a Odivelas. Odivelas pertence a Lisboa.
Lisboa pertence a Portugal, Portugal pertence à Europa. Estão a perceber a dimensão que vamos puxando? Onde é que nós estamos? Na pontinha. E às vezes, para me lembrar, eu começo e vou lastrando até, ok? Estou no mundo, mas fora do mundo ainda há planetas, há espaços que nós não conhecemos. Se o meu Deus é tão grande, eu não tenho palavras, eu sou tão mesmo um grãozinho de areia, mesmo minúsculo, diante da grandeza de Deus. Se Deus consegue mover tudo isto, a Ele nada é impossível acontecer. Não me perguntem como, é o que está escrito na palavra, mediante da fé, mas Deus sabe. Amém? E aquilo que eu gostava de partilhar convosco nesta manhã está em Tiago 4. Este Deus grande e tremendo nos tem deixado de diversas formas e diversas maneiras a palavra para nós podermos crescer, amadurecer, nos guiar. Sabe que a palavra de Deus diz que nós conheceremos a verdade e verdadeiramente seremos livres. Livres da condenação interna. Alô? É verdade? Somos salvos. Aleluia. Mas não é só isso. Eu consigo ver em Deus muito mais. Eu consigo ver que Ele nos libertou de tantas coisas que nós pensamos. Que Ele quer nos fazer assim, uau, não é esta a forma de pensar. É esta, olha para mim. Vês como eu estou a dizer. Ok, e vamos buscar aquela sempre muito mais radical. Em que Jesus nos desafia. Porque Deus é um Deus de desafios. Quer a gente queira ou não. Ama o teu inimigo. Uau, estragou tudo. É um Deus de desafios. Uau! Deus nos leva a mais. Deixa de pensar dessa forma. Pensa de uma forma mais lata, maior. Quando tu amares os teus inimigos, aqueles que estão à tua volta vão ser quase como tu. Quase como família. Ok? Ele nos liberta de tanta forma de pensar errada que construímos na nossa vida. E na nossa mente. Ele nos dá a direção para caminharmos, andarmos da melhor maneira. Tenho estado a pensar nesta semana o que é ser feliz. E os irmãos dizem, pô, só com 40 e tal anos depois é que tu pensas... Não. Já estás a pensar tarde, não. E tenho pensado um pouco assim, mas o que é que nos leva a ser felizes? O que é que nos leva a extravasar, sermos felizes realizados? E eu cheguei, mas é a minha conclusão, ok? Não é bíblico, não está escrito por nenhum doutor, né? É as nossas emoções estarem em conformidade, curadas, saradas, e estarem num relacionamento tremendo com Deus e com o próximo. E podermos estar bem connosco próprios. Quando nós não estamos, quando os nossos ombros estão pesados, nós não conseguimos rir da mesma maneira. É ou não é? É ou não é? Quando há aquele peso nos ombros, às vezes nem nos apetece sorrir. Há uns que têm um sorriso técnico. Que onde eu morava chamávamos o sorriso amarelo, deixem-me passar a expressão. Há aquele sorriso técnico, aquele... E às vezes não nos apetece sorrir. Mas é quando nós estamos sarados no nosso interior e só Deus pode e consegue sarar. Verdadeiramente, da forma mais tremenda, da maneira mais maravilhosa que nós não conseguimos compreender. Porque Deus não nos acusa. Há de chegar o dia. Mas ainda não. Ele não nos acusa, Ele mostra-nos a forma de podermos ver como estamos para perceber como é que temos que fazer. Não sei se fui claro. Não, baralhei tudo agora. Ele leva-nos a ver como estamos para entendermos, segundo Ele, como é que devemos fazer. Deus mostra-nos a nossa condição. Nós não conseguimos mudar sem perceber como estamos. É ou não é? É quando nós percebemos que somos pecadores é que pedimos misericórdia a Deus pelo pecado. Se eu não perceber que sou pecador, a salvação não faz tanto sentido. É? Uau! Está tudo expectante, é assim mesmo. Não sei se fiz-me entender. Deus não chega lá e não nos aponta o dedo e diz, tu fizeste assim, eu às vezes faço isso com as minhas filhas. Mas quando volto para trás, eu digo assim, vai respirar.
Mas até nisto Deus nos ensina, pela sua palavra, a lidarmos uns com os outros. Mas muitas vezes nas nossas emoções extravasamos aquilo que não é tão bom. E às vezes magoamos uns aos outros sem necessidade, porque a nossa luta não é contra o carne, não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra uns contra os outros. Mas é contra o inimigo das nossas almas. Não é? Que às vezes nos leva a extravasar um pouco. Deus traz-nos uma liberdade tão tremenda, nos dirige na vida se queremos ser felizes. Vamos ler nesta manhã, vamos nos submeter a Deus. Vamos nos sujeitar a Deus. Vamos colocar-nos nas mãos de Deus em todas as coisas. Muitos anos atrás, em que eu andava no meu serviço, mais no serviço exterior, em que tinha que ir a diversos lugares, ainda não havia GPS, aplicações, nem nada dessas coisas boas agora. Muitas vezes nas minhas caminhadas eu falava com o Espírito Santo de Deus, olha, eu já não sei para onde é que é de ir, se para a esquerda, para a direita, não tenho aqui ninguém para perguntar, como é que fazemos? E Deus dirigia, vai em frente. E eu, vamos experimentar. E ia em frente. E Deus dizia, eu virava. E parava, já não tinha uau. E quando olhava às vezes para a tableta, era o nome da rua e em frente ao número. E eu dizia, graças a Deus, tu és mesmo. Mas são as nossas experiências, são as nossas partilhas que nós temos com Deus. E Deus atende para... Claro que quando eu vou ao metro, eu não vou dizer ao Senhor, eu compro qual é o bilhete, para o Recio ou para o Marquês de Pombal. Não é isso. Percebem? Mas é a nossa relação com Deus, aquilo que temos, e podemos continuar ou aprender ou reaprender a colocar tudo isto nas mãos de Deus. Deus, como é que eu tenho que fazer? Qual é a melhor direção, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não entendo? Mas porque Ele sabe tudo. Ele pode nos dirigir por ali. Não parece mesmo nada o caminho que eu quero. Não parece mesmo nada o melhor caminho. Mas, certamente, é o melhor caminho, porque o melhor está no fim das coisas do que no princípio delas. Não é? Às vezes olhamos só para o princípio, que parece... Não, isso, sabe quem é que nos leva a olhar para o princípio sem pensar no fim? O diabo. Ai, agora é bom... Mas depois não pensamos no fim. E no fim a coisa... Mas Deus também nos dá, às vezes, caminhos que no princípio são bons e acabam bons. Mas Deus tem o melhor caminho para nós. Então vamos lá ler em Tiago 4. Os irmãos já lá chegaram. Eu ainda não. Então diz o seguinte. Tiago 4. Começar no versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adultos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros.
Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está-se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta cidade. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, pouco de tempo, e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda a vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, temos aqui uma carta de Tiago em que ele fala para as igrejas, em que os problemas deles são os nossos problemas, porque os problemas, desde o princípio da humanidade, são também os nossos problemas. Quem é que não tem contendas? Quem é que não tem guerras? Quem é que não tem, ia dizer mal feitio? Eu tenho. Aqui ninguém tem, certo? Aleluia, ainda bem. Mas eu tenho um mal feitio mais ou menos assim, pequenininho, está bem? Não. Acho que me estraguei nos... Estou a brincar. Ok. Quem é que não tem estes problemas que mexem connosco, com as nossas emoções, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira que pensamos que é assim, seja o que for. Todas elas são transversais a todo o ser humano, desde o princípio até hoje. Ok? E eu costumo dizer que o diabo usa sempre a mesma técnica. Sempre. As mesmas técnicas. São sempre. Não mudam. E às vezes podemos perguntar porquê é que caímos nelas. Se às vezes são sempre as mesmas. Eu costumo dizer porque as gerações vão mudando e não sabem qual é que são as técnicas. Ok? Hoje eu sei algumas, mas as minhas filhas ainda não sabem. Irão saber. Mas a técnica dele é sempre a mesma. As técnicas dele são sempre as mesmas. Então é importante nós ensinarmos também a forma como o inimigo tenta operar e mexer na nossa vida. Ok? Porque nós não podemos ir à guerra sem perceber minimamente o que é o inimigo. Certo? É ou não é? Aqui homens foram à... Não, agora já não se pode perguntar quem foi à tropa, não é, Tony? Porque isto agora já não se vai à tropa, isto agora... Pronto. Quando quiserem, eu estou lá. Já nem sei pegar numa G3 tão pouco. Mas nós temos que conhecer o inimigo para podermos ir à guerra. Então temos que perceber como é que ele age, temos que perceber como é que ele opera. É sempre da mesma forma, as estratégias são sempre as mesmas. E muitas vezes ele não precisa de muito para nos fazer cair. O pastor Daniel tem partilhado aqui algumas coisas, já tínhamos falado algumas coisas, já tinha partilhado isto há alguns tempos atrás aqui na pontinha. Muitas vezes hiperbolizamos tanto a obra do diabo. É tudo o diabo, é tudo... ele faz, ele opõe. Ouça, vamos parar um bocado também para pensar, segundo a palavra de Deus. Não é tudo. Às vezes estamos já tão engodados com uma coisa que é simples. É ou não é? É só pôr aquilo à frente. E quem está... É a mesma coisa quando pomos a minhoca no anzol e metemos lá o peixe que quer a minhoca. Não é? E vai lá... Muitas vezes não precisamos, ou ele não precisa de fazer uma tremenda obra. Não, porque ele sabe lidar com as nossas fraquezas. E muitas vezes basta só fazer assim. Dá um jeitinho. E a coisa acontece. E nós temos que saber como é que o inimigo opera. Ok? Mas aqui desta palavra e deste texto em que nós podemos ver que o diabo fala às igrejas, tenta ali apoiá-los, ajudá-los. Ele, no entanto, diante daquelas situações, chega àquele versículo 7 que eu gostava de falar convosco, que é o... Versículo 7. Portanto, submetam-se, sujeitai-vos a Deus, restei ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Amém? Não. Ok. A minha falecida mãe dizia que o diabo tem 5 panelas, é uma forma figurada,
mas só tem 4 tampas. Há sempre alguma, ele não consegue tapar tudo. Há sempre alguma que ele deixa fugir. O diabo não estará lá sempre a azucrinar a nossa cabeça. Estará atento às oportunidades. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, as coisas ficam diferentes na nossa vida. Porque sujeitar, já lá vamos ver o que é, também, é quando nos colocamos nas mãos de Deus e Deus dirige a nossa vida. E nós obedecemos a Deus na sua palavra, na ação do seu Espírito, em conformidade com a sua palavra, e não damos lugar ao diabo. E não damos oportunidade. E não damos porta aberta. Uma esquina. Se vê-se aqui o pastor Daniel dizia bem, ok, vocês estão muito calados. Eu não digo, quer dizer que vocês estão muito atentos e muito bem a absorver. Mas a realidade é que o grande desafio que também temos para hoje é que a prioridade na nossa vida deve ser Deus e não nós. Oramos e 90% da oração é para o nosso umbigo. Oramos e a nossa perspectiva, a nossa maneira, a maneira como nós vemos. Mas temos que deixar de ver tanto à nossa maneira. Não é deixar de ver à nossa maneira, mas deixar tanto e ver como Deus vê, para podermos agir em conformidade. Cruzar os nossos pontos de vista, cruzar a maneira como vemos, para ver se encaixa na palavra. Amém? E podemos crescer. E isto vai trazer felicidade à nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai trazer alegria e gozo ao nosso coração. Diante de Deus, nós podemos ser mais do que felizes, mais que bem-aventurados, porque Deus nos ensina o caminho a seguir. Amém. Aleluia. Se fosse uma pregação que íamos ganhar 5 milhões, aleluia, havia 50 mil amém. Mas, irmãos, estejam à vontade. Amém? Diante de Deus, eu acho que nós devemos estar à vontade. Apetece-lhe dizer amém, diga, para dentro, para fora. Se não lhe apetece, se lhe apetece bocejar, meta só a mãozinha à frente. Seja o que for, esteja à vontade, porque Deus gosta de cada um de nós como somos. Autênticos. Não fingidos. Há uma pequena anedota muito rápida que alguém que passava a vida a pedir alguma coisa a Deus. E ele reclamou com Deus uma vez, tu nunca respondes à minha oração. E Deus disse depois, tu nunca foste sincero. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós vamos pedir antes de abrir a boca. Deus sabe o que nós precisamos. E a palavra está escrita, está lá escrito. Jesus fala isso. Não há forma de contornarmos, enganarmos ou o que quisermos fazer com Deus. Deus sabe o que nós precisamos, mesmo quando nós não sabemos. Mesmo quando a nossa mente está noutra situação e Deus está quase a dizer, não é isso. É desta forma. Estás-te a desviar do foco porque o que está no teu coração está-te a desviar da atenção e do propósito que é de Deus. Grande desafio de Deus, que é o desafio para mim mais tremendo e maravilhoso a nível relacional, é o perdão. Na cruz o que é que Ele foi fazer? Restaurar, perdoar aquilo que nós fizemos. Amém? E não há nada mais maravilhoso depois de nós nos zangarmos, entre aspas, nós nos perdoarmos. Porque relação nem sempre é às mil maravilhas. Nem sempre todos os dias estamos bem dispostos. Nem sempre todos os dias sai a melhor palavra. Nem sempre todos os dias sai a melhor expressão. É ou não é? E temos a capacidade de perdoar, temos a capacidade de encaixar, de amar primeiro e tentar não apontar. Aleluia. Antes de avançar para o texto, realmente é assim, quando vocês falham, quando eu falho, vou voltar um bocado àquilo que disse ao princípio. Deus aponta-nos o dedo. Deus aponta-nos o dedo. Nunca experimentaram, então vocês são todos certinhos. Deus aponta-nos o dedo ou levanta-nos. Ele não diz porque tu fizeste assim, mas eu te amo.
Levanta-te. Levanta-te. Mas muitas vezes dizemos para Deus, Deus, mas já é tanta vez. Já não tenho coragem. E Deus diz, eu te amo, levanta-te. Se nós temos um Deus tão grande e maravilhoso, aleluia. Vamos lutar contra nós próprios para crescermos em Deus. Aleluia. Man. Aleluia. Então vamos lá aqui debater o texto muito rapidamente. Okay. Porque quando nós paramos para pensar a nossa expressão, naquilo que Deus é, naquilo que nós somos, de como as coisas acontecem, segundo a sua palavra, começamos a ver e a perceber que Ele que é espelho e aquilo que reflete a nossa imagem, daquilo que somos, não é bem aquilo que nós vemos. Não sei se perceberam. Não sei se perceberam o que eu disse. Quando nós olhamos para o espelho, a palavra de Deus, e esperamos ver o reflexo daquilo que nós somos, aquilo que nós estamos a ver depois de volta, não é tanto aquilo que nós gostávamos de ver. Não é tanto aquela pessoa que eu gostava de ver, porque, segundo a palavra de Deus, eu ainda podia ser melhor. Eu ainda podia fazer isto, eu ainda não estou a conseguir chegar aqui. Amém? Ainda podia estar a lutar para me santificar a mim também. O Espírito Santo de Deus me ajuda. Mas ainda falta mais alguma coisa. É ou não é? Isso é só no meu espelho, então. Aleluia. É isso, Senhor. Eu fui ver ao dicionário o que é submissão. Submeter. Para a gente também ter aqui um pequeno enquadramento. Sujeição. Sujeitar-nos. Todas estas expressões querem dizer sensivelmente o mesmo. Sujeição é ato ou efeito de sujeitar, dependência, julgo, submissão, subordinação. Sujeitar a Deus é reconhecer a nossa total dependência do Senhor. E não há nada melhor do que nós dependermos dEle. E quando nós dependemos, não deixamos de ser nós próprios, não deixamos de ter as nossas ideias, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, mas tudo aquilo que é, colocamos nas mãos de Deus. É? E dependemos dEle. Porque algumas coisas, da forma como pensamos, agimos, etc., podem ser moldadas por Deus. Segundo a sua palavra, melhoradas, refinadas. Amém? Muitos de nós ainda estamos em polimento, não é? Uma pedra a ser polida. E vamos continuar até o dia em que partirmos. É? Porque Deus é aquele, e aliás, as riquezas de Deus na sua palavra e naquilo que Ele é, em nós tem muita coisa para trabalhar. Muita coisa para trabalhar. Comigo tem. Com os irmãos já vi que não. Aleluia. Ok. É aceitar o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Está escrito. Não é? E quando nós carregamos o fardo de Jesus, que Ele diz que é leve, não é aquele peso que nós queremos, às vezes, muitas vezes, colocar nos nossos ombros. Mas quando nós dependemos dEle, em tudo, e temos que aprender cada vez mais, em tudo, Deus faz coisas tremendas através de nós. Porque não agimos só aquilo que conforme pensamos, mas agimos em conformidade com aquilo que Ele é e que Ele nos manda fazer. E podemos ter a utilidade de juntar aquilo que nós temos e que pensamos em união com aquilo que é a sua palavra e o seu querer e fazer coisas tremendas. Não é? Porque não somos robôs e só fazemos de acordo com o que está ali. Certo? Cada um de nós somos diferentes. Não é? Uns mais carecas, outros menos carecas, outros em fase, outros uns com óculos, outros sem óculos, outros com lentes de contacto, whatever. Okay. Mas Deus usa cada um conforme é. Okay? Com a sua particularidade. E isso é riquíssimo para Deus. Amém? Submissão é estar sob a direção de Deus, orando, se possível, em todo o tempo ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer antes a tua vontade do que a minha. Mesmo que os meus olhos não percebam ser bom ou agradável,
Sei que é o melhor para mim, pois o Senhor é o meu Deus e sabe todas as coisas. Vê o que eu não vejo. Me ama mais do que eu possa compreender, imaginar ou às vezes até reconhecer. Tudo foi feito por ti e para ti. Tudo é teu. Toma conta da nossa vida, Senhor. A vida que tu depositaste em nós seja feita sempre a tua vontade. Devemos crer nele mesmo, pois ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Pois ele não pode negar-se a si mesmo, como diz lá em Timóteo. Somos cooperadores do reino de Deus, guiados pelo seu Espírito na missão de proclamar o Evangelho por todas as nações, começando obviamente em nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro onde moramos, no trabalho onde trabalhamos, na faculdade onde estudamos, a tempo e fora de tempo. Ser cristão não é algo que fazemos nos finais de fim de semana. Não é como uma roupa que trocamos. Deixa-me parar aqui. Não precisamos ter avivamento só ao fim de semana. E vimos todos... Oh! E depois à segunda-feira, como dizia uma canção, que a Bíblia já nem sabemos, nem encontramos, nem sabemos onde é que está Deus. Nós precisamos continuar a trabalhar a nossa vida para buscar a Deus todo o momento possível, em todo o tempo, em todo o dia da semana, quando estamos nós juntos, quando estamos juntos com os colegas de trabalho, quando estamos juntos com os amigos de jogar futebol, com os amigos que não sei que nós precisamos buscar Deus para pedir direção, como chegar, como falar, como tocar, o que fazer. E Deus vai arranjar a forma para cada um de nós agirmos em conformidade, de maneira diferente, da maneira individual que somos. Submetermos a Deus é sermos mais do que felizes, é experimentar coisas tremendas de Deus, receber a sua direção, receber gozo e alegria no caminho e até chegar ao final do caminho. É atingir vitória. Nós gostamos muito de vitórias, não é? É ou não é? Mas só que é que muitas vezes antes da vitória há o quê? Há a batalha, há o caminho, há que trilhar, há de fazer. Quem fica no meio do caminho não vence. Quem fica aquém não vence. Não reza a história daqueles que ficam para trás. Mas aqueles que chegam ao fim, aqueles que conseguem com Deus chegar lá e ver coisas tremendas de Deus. Amém? Ou seja, não é a mesma coisa trocar de roupa e colocarmos de acordo com o clima ou um lugar onde iremos visitar. Fazer de qualquer forma. Não vivamos da aparência. Podemos nos enganar a todos, enganar-nos a nós mesmos, mas jamais iremos enganar a Deus. A melhor coisa que podemos desejar é ser subordinados ao Senhor. Não há cargo, não há função, o que lhe quisermos chamar, desde que não mexa com o teu intelecto, com a tua maneira de pensar, em que tu não te vanglories, seja de que forma for. Não há nada melhor do que ter este cargo que desempenhar na terra um papel que Deus escolheu para ti. Seres um dispenseiro das boas novas que estão em Cristo Jesus. Deus lhe trouxe uma vida para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado. Não há nada mais nobre do que ser instrumento de Deus. Ser instrumento nas mãos de Deus. Não há nada melhor do que Deus usar a nossa vida, como dizia um pregador há uns anos atrás, que usava a expressão da palhinha da Coca-Cola. Em que a Coca-Cola, que é uma péssima marca, vamos mudar para a Pepsi, em que a gente bebe a Pepsi para chegar à boca, quando temos uma palhinha, a palhinha é só um instrumento do líquido chegar à boca, certo? E dizia esse pregador há uns anos, bons anos, que nós precisamos ser palhinhas, em que o Espírito Santo de Deus desce, deixa-me usar esta expressão, que desce do céu, usa a sua vida para chegar à terra. Aleluia! E quando ele passa por aqui, esta palhinha se santifica, esta palhinha não fica na mesma. Esta palhinha nunca mais será a mesma. Porque Deus usa de uma forma tremenda. Deus não vai usar de qualquer forma. Deus é Espírito Santo de Deus. Ele não usa qualquer palhinha.
Mas usa a palhinha que Deus está a usar, em que nós estamos disponíveis. Senhor, lava o meu coração, limpa o meu coração. E Deus começa a trabalhar em que Deus podemos ser aqueles agentes, instrumentos nas mãos de Deus, em que Deus usa pelo seu Santo Espírito. Que é Deus, que passa através de nós, deixe-me usar esta expressão, para chegar a outros. E para fazer resultados tremendos nos outros, já fez primeiro a nós. Aleluia. Não há nada chegar ao final do dia, sentir o gozo de ser instrumento de Deus. Uns diante do Senhor em lágrimas, outros em riso, outros de que forma for. Mas nós podemos ser este instrumento nas mãos de Deus. Há muita coisa que nos pode limitar, tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça, da maneira como pensamos, aquilo que passamos. Mas colocamos isso nas mãos de Deus. Porque Ele ainda continua a ser aquele que trabalha estas coisas para nos libertar, para sermos livres, para perdoarmos situações, para voarmos novamente como águias ao sabor do vento. Amém? Lá no alto e vermos as coisas segundo Deus, conforme Deus vê. Nós podemos ser ainda instrumentos de Deus. Amém? Já vi 2 ou 3 a dormir, já estou a conseguir atingir o meu objetivo, no mínimo são 5. Ok. Vamos continuar. O desafio é deixarmos de ser a prioridade e Deus ser a nossa prioridade. Esta é a grande luta. É nós levantarmos logo de manhã e Ele ser a nossa prioridade. Nem sempre é a minha prioridade quando eu me levanto de manhã. Mas já tive tempos, e eu estou a orar para que Deus me possa renovar nessa área outra vez. É a luta que cada um tem, cada um com a sua. Em que eu me levantava e o gozo e o desejo que eu tinha era baixar os meus joelhos, estar em pé, sentado, como quiser, whatever, e buscar a Deus. Experimentar o que é Deus. Experimentar ainda que eu ainda não experimentei. Que eu sei que tu não te esgotas, há mais coisas para eu experimentar. Há mais coisas tremendas para eu poder executar em conformidade com a tua palavra. Há mais coisas que eu quero experimentar, que na tua ação e no teu espírito, não sei de que forma, de maneira, eu ouço dizer que há pessoas que metem as mãos e curam. Eu ouço, alô, há uma série de situações, eu quero ser um instrumento. Se o meu instrumento não é nada disto, e seja somente para abraçar, e isto der-me gozo, que seja. Que seja. Que seja. Mas quando nós nos colocamos e submetemos nas mãos de Deus e deixamos Deus dirigir a nossa vida começa a alargar. Deus começa a dizer, vais ali, estás disponível para aquilo, estás disponível para aquilo. Oreva, e deixas, quando percebes, todo o teu tempo está rodeado, deixa passar esta expressão, não pelo Benfica, não pelo Sporting, não pelo Porto, seja pelo que for ou por qualquer outra prioridade, mas tudo está envolvido à tua volta é Deus. E Ele é aquele que não decepciona. E podermos estar diante dEle, chorar diante dEle, nas nossas lutas da forma como somos. É isto que Deus espera de nós. Lutarmos. Nem sempre vamos vencer, certo, há um dia que pode não vencer, mas há uma oportunidade, há um novo dia para começar. Ele ensina-nos isto, muitas vezes. Há um novo dia, há uma nova oportunidade. Quando caímos, não é caímos porque falhamos, é que podemos a oportunidade de nos levantarmos nele e podemos aguerrear outra vez. Porque água dura, como é que é? Água mole em pedra dura. Mano. Deixar-nos nas mãos dele, aleluia, rendermos nas mãos dele. O Senhor Jesus deu-nos o maior exemplo de sujeição, dependência, jugo, submissão, subordinação, seja o que for de Deus. Não houve ninguém que estivesse sujeito a Deus, mesmo sendo Deus, como Ele.
Para mim há um episódio tremendo na sua vida que nem é tanto suportar a cruz, os pregos nas mãos, que é tremendo, mas para mim no jardim do Getsemane, há a luta para mim mais tremenda, mais gigantesca, que pode haver na vida de um homem. Em que todas as suas emoções estão no alto, em que todas as tensões estão no alto, e não é por acaso que um dos textos diz que a aflição era tanta que o seu suor se converteu em... A aflição interior era tão agonizante, tão insuportável, na luta, na guerra, em ter que suportar tudo isto. Eu acho que a cruz, depois disto, já não foi tão pesada. O irmão é maluco, sou. A guerra foi tão tremenda, tão insuportável, que não foi só a cruz que foi difícil. Foi chegar e ter um momento, e todo aquele momento em que ele passou sozinho, em ter que, no meio da situação, ainda dizer, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não houve lágrimas, houve certezinha. Agonia que nunca mais. Sim. Às vezes há dores que cá dentro dorem mais do que uma paulada na cabeça. É ou não é? Há dores no nosso interior, mãezinha. E ele teve uma luta titânica. E ainda tem a capacidade, depois desta luta, desta agonia, de ter a misericórdia de pôr a orelha do outro no sítio. Que Pedro cortou e que ele ainda tem o amor, a graça, o favor de chegar. Um Deus que não se esgota. E nós precisamos experimentar isto de uma maneira profunda. Deixem-me passar esta expressão. Estamos todos no mesmo barco e graças a Deus pelo que temos experimentado até hoje. Graças a Deus pelo aquilo que Deus tem feito e pelas pessoas que têm usado. Mas o desafio é ainda irmos mais além. Deus ser Senhor. Aleluia. Deus ser Senhor. Quando saímos da sujeição, da submissão do Senhor, quando deixamos de estar submissos, começamos a perder a intimidade, viramos presas mais fáceis, morremos aos poucos e muitas vezes sem nos percebermos. Fora da sujeição de Deus, nós nos sujeitamos de uma forma indireta, muitas vezes ao diabo, pois a nossa carne tem a sua inclinação natural para o pecado. Ninguém nasce logo com vontade de ir orar. Somos então facilmente presas, com celas invisíveis, aos nossos olhos naturais. Começamos a ficar mais cegos, mais surdos, mais mudos espiritualmente falando. Quando deixamos de estar submissos à vontade de Deus, começamos a ser presas fáceis nas mãos de Deus. Nas mãos do diabo, peço desculpa. Quando perdemos aquilo que Deus nos deu, quando perdemos a sua palavra, o seu Espírito, passamos a ser presas fáceis nas mãos do diabo. E ele vai nos colocar caminhos que são bonitos no princípio, mas no fim são destrutivos. Em que muitas vezes temos homens e mulheres que chegam a esta casa e dizem, passado este tempo, que não era o caminho. E não há mal nenhum em experimentarmos o caminho que nós queremos escolher, porque Deus não viola a nossa vontade. Deus não nos obriga, Ele nos ensina. Queres ser feliz? Tens aqui a direção. Eu posso dizer como podes fazer. Não só te dou salvação interna, mas como te dou o mapa da felicidade.
como chegar lá. E ainda podes experimentar muito mais do que a felicidade. É experimentares em mim e através de mim coisas que nunca pensaste ou imaginaste. As tuas mãos podem fazer aquilo que nunca pensaste ou imaginaste. Um abraço teu pode fazer algo que tu nunca pensaste ou imaginaste. As tuas palavras podem mudar vidas. Nesta semana a minha mulher mostrou-me lá um sketch no Facebook. Eu não tenho Facebook. Nem há nada contra quem tem e não tem, nada disso. Não tenho tempo. E tinha um cego com uma placa que dizia mais ou menos isto: sou cego, preciso de ajuda. E as pessoas passavam, alguns se calhar conhecem esse sketch, alguns passavam, e o vasozinho das moedas estava mesmo vaziozinho. Pouco. E aquela mulher, houve uma mulher que passou, olhou para aquilo que estava escrito, pegou no quadro, limpou o que ele tinha escrito. Ele perguntou: o que é que estás a fazer? Mais coisa, menos coisa, ok? Eu não posso parafrasear, nem... Porque aquilo que me chamou a atenção é o seguinte: ela escreve uma coisa nova, coloca o quadro e vai embora. E vê-se as pessoas a passar e a parar e a começar a pôr as moedas. E quando ela volta, ele que é cego, ele chegou perto e ela perguntou-lhe: o que é que tu escreveste? E ela escreveu uma coisa totalmente diferente. Eu não sei se vou conseguir acertar na frase. Hoje está um lindo dia, como eu gostava de o ver. Então esta frase é outra idêntica, outra coisa parecida. Muda a perspectiva como nós vemos as coisas. Deus pode usar as tuas palavras para mudar vidas. Fazer as outras pessoas verem de forma diferente. Fazer o clique. Alô? Epa, final. Deus pode nos usar muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E isto não é utopia. Voltando ao texto. Quando deixamos estar submissos nas mãos de Deus, à sua palavra, nós nos tornamos mais frágeis, mais apetecíveis para o diabo e mais sujeitos a cair. Não podemos nos dar ao luxo de nos desviarmos. Não nos podemos dar ao luxo, deixe-me usar esta expressão mais uma vez, de sairmos fora daquilo que é a fórmula, que é o mapa da salvação, da felicidade, do gozo eterno, de tudo. Porque em Deus há tudo que é maravilhoso. Deixa-me só aqui fazer uma pergunta. Quem é que aqui gostava de estender a mão, vou ser mesmo logo, uau, chegar ao pé de alguém que tem cancro em fase terminal, colocar a mão e dizer, como Deus entender, vou usar esta expressão, em nome de Jesus, ser curado. E Deus, através de si, curar. Como é que você ficava? Não teria sido um gozo tremendo? Não teria sido algo... Deus pode fazer. Irmão, mas é só quem tem ministério da cura. Olha, eu não sei, talvez, mas uma coisa eu sei, é que Deus faz como tem que fazer, da forma que tiver que fazer e usar quem tiver que usar. E nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, submeter nas mãos de Deus. Mas eu não tenho jeito nenhum. Posso-vos contar uma coisa? Eu também não. Eu também não. Quando comecei a colaborar com o Desafio Jovem nos cafés Convívio, eu não tinha jeito nenhum. Se for me perguntar se eu tenho, não tenho. É o meu jeito. E foi com o meu jeito que eu pude ajudar alguns. Se calhar o meu jeito deu jeito a alguém.
para que hoje pudessem estar bem. A questão de que pensamos não temos jeito, não sei falar. Olha, eu também não. Não sei, não tem que... Oh. Aquilo que tem, como tem e da forma como é colocar-nos nas mãos de Deus. Esse é o desafio. Deixarmos ser nós próprios só a comandar, deixar Deus comandar, submetermos a Ele. E fique na expectativa daquilo que Deus pode fazer. Porque eu digo uma coisa, quando nós criamos expectativa em relação a Deus, Deus nunca nos defrauda. Podemos criar expectativa de outras coisas em que não acontecem, ou que nos enganam, ou seja o que for. Deus nunca nos defrauda. Porque Deus vai estar atento e vai perceber ali expectativa. Há aqui mão de obra para trabalhar. Ok, vá lá, amigo, vamos começar assim. Só Deus sabe como vai começar. Ou recomeçar. Ou fazer, seja o que quisermos. Agora, não podemos nos dar ao luxo de sair debaixo da submissão de Deus, da palavra de Deus, da ação do Espírito de Deus. Porque não vamos ser presas fáceis nas mãos do diabo. Quando o pastor Daniel estava a pregar aqui há 2 dias, estava lá atrás, e Deus trouxe-me este versículo e, como às vezes o traz à nossa mente outras situações. E eu fui ver o texto, mais uma vez, e Deus disse-me objetivamente, escreve sobre isto. Não me interessa. Eu vou escrever, vou ouvir, vou trabalhar, seja o que for, dentro daquilo que for possível, para poder trazer, se tu queres que eu escreva, aqui vai. Porque, irmãos, eu anseio, eu desejo, também é a minha luta, sermos uma noiva de Jesus tremenda e maravilhosa, em que podemos olhar uns nos olhos uns dos outros, com óculos ou sem óculos, e podermos nos amar, podemos nos perdoar. Por isso é que aceitamos todos, aceitamos toda a gente, não aceitamos tudo o que se faz, porque há princípios baseados e poderosos e felizes na palavra de Deus. Para eu terminar, já vi os irmãos estão já em oração. Não podemos dar lugar ao diabo. Como diz lá em Efésios 4, 27. Por isso devemos vigiar e orar todos os dias, pedindo ao Senhor para nos quebrantar em sua presença, para que o Senhor nos ajude a orar. Mas Ele sabe a maneira correta como falar com Ele, Ele sabe, antes de nós abrirmos a boca, tudo aquilo que precisamos, que vamos falar, que vamos partilhar. Devemos clamar com todo o nosso ser ao Deus Altíssimo, para que Ele nos ajude e nos livre muitas vezes de nós mesmos, dos nossos focos desvirtuados da palavra e daquilo que é Deus, dos entretenimentos que nos desviam da sua atenção e da sua presença, porque tudo há um equilíbrio e há tempo para tudo, conforme diz a palavra de Deus. Ele nos livre de nós mesmos, da nossa prepotência arrogante, às vezes ignorante. O fato é que se o Senhor não nos mudar, nós próprios não conseguiremos fazê-los na totalidade sozinhos. Somente o Senhor gera em nós e através do seu Espírito, pela santificação através da sua palavra e da oração, que Ele gera em nós mesmos este infinito, maravilhoso e grandioso amor para podermos ver as coisas de outra forma. Devemos resistir com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, como está lá em Efésios. Enquanto nós resistimos, estamos sujeitos à palavra de Deus, não nos tornamos frágeis e nós resistimos, o diabo vai fugir.
porque ele não vai conseguir. E Jesus passou por esse processo, depois de 40 dias e 40 noites, seja o que quisermos chamar, em jejum buscando a Deus. E ele é tentado de forma simples, objetiva, depois de 40 dias, 40 noites, como quisermos chamar. Alguém há de ter fome, então, olha, pega nesta pedra, transforma em pão, come, sacia-te. Não me digas que não estás com fome, porque deves estar com fome. Isto e outras situações em que Deus responde sempre pela palavra, sujeito à palavra, colocando a palavra e aquilo que é a vida de Deus em ação. E o diabo teve que... O diabo não vai deixar de ser o que é, não vai deixar de agir da forma como age, ele não vai deixar de estar atento e estar ao redor para ver quem é que possa apanhar, destruir. Ele não vai deixar de estar. Agora é nossa responsabilidade estarmos sujeitos, estarmos atentos, orar, vigiar, buscarmos a Deus, estarmos diante de Deus e percebemos que a nossa luta não é uns contra os outros, não é contra as pessoas, mas é contra as forças malignas em que nós temos que investir. Acima de tudo, lutar para que Deus nos dê a capacidade de proclamar o Evangelho a toda a criatura, da forma como Deus nos puder ajudar e capacitar. Todos nós de forma diferente, com palavras diferentes, com ações diferentes, com a nossa maneira de ser. Mas aquilo que eu gostava que pudéssemos agarrar nesta manhã é que a nossa prioridade não devemos ser somente nós, deve ser Ele primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas que Ele tinha falado, e não só, serão acrescentadas, serão dadas. Confiai em mim, deixai eu fazer as coisas que tenho que fazer. Faz, cumpre a palavra, ser fiel. Amém. Ser uma árvore plantada junto a ribeiros que está lá, que a sua folha está sempre verde, está sempre produtiva, está sempre saudável, está sempre boa. É que vai haver sempre sombra, vai sempre haver mantimento, seja o que for. Nós somos diferentes não porque aderimos a uma religião. Nós somos diferentes quando Deus trabalha em nós e através de nós. Ponto final, parágrafo. Quando os outros conseguem ver em nós Deus. Essa é a diferença que eles não têm. Quando tu abris a boca e eles perceberem que há Deus ali. Há algo diferente. Algo que lhes cura, algo que lhes toca, algo que lhes transforma, algo que os atrai. E aonde está a presença de Deus, onde está o Espírito Santo de Deus, todas as pessoas são atraídas. Para terminar, reza os relatos de avivamentos e não só, que muitos se converteram mesmo sem estar dentro da casa de oração. Uns ao passar pela casa de oração, outros até fazer malandrices e depois acabaram por estarem a ser convencidos pelo Espírito Santo, mesmo naquele lugar, sem estarem dentro da casa de oração. Deus não se limita. Vamos nos guardar, vamos nos sujeitar, vamos nos submeter, vamos deixar-nos estar nas mãos de Deus. Para que Deus possa continuar a fazer coisas tremendas em nós. Sabemos que temos um inimigo que está sempre pronto, mas Deus capacita-nos a estarmos sempre prontos a receber de Ti, a estar em Ti, a caminhar em Ti e em conformidade com a Tua palavra. Gostávamos só que pudéssemos orar nesta manhã. Okay? Se puderes, inclina a tua cabeça. Se não puderes, estás à vontade.
Deus quer te ver da maneira como tu és. Nesta manhã, papá. Conheces cada um nesta manhã, de uma forma individual, particular. Cada estrutura emocional, física, intelectual, interior, tudo aquilo que quisermos chamar, no espírito, na alma. E conheces-nos a nós. Nesta manhã em que estamos aqui e temos ouvido a Tua palavra. Oramos para que ela possa gerar fruto. Porque ela é a Tua palavra. Oramos pela assistência do Teu Espírito. Durante estes dias. E sabemos que és Tu que carregas, dás o crescimento. E possamos estar atentos à Tua palavra, estarmos submissos à Tua palavra. Cria em nós, Espírito Santo de Deus, um desejo, um anelo, uma necessidade imperativa que nos incomode a buscar a Tua face diariamente. Em todo o tempo nós possamos orar, em todo o lugar, com propósito do crescimento do Teu reino, propósito da Tua presença, do Teu nome vir sobre a vida das pessoas. E capacita-nos com a nossa maneira de ser, com aquilo que somos, com as nossas limitações, com as nossas virtudes, a usar-nos. Usa-te de nós. Queremos ser palhinhas em quais o Espírito Santo de Deus vai passar, em que a água do Espírito não vai estagnar, mas vai passar para outros. E vamos ligar o que está ligar o que está na terra ao céu e o que está no céu à terra. E vamos ver o Espírito de Deus a trabalhar, aleluia. E ver Deus a trabalhar. E ficarmos na expectativa do que vai acontecer, de que forma vais fazer. Mas uma coisa que queremos ficar nesta manhã é que Tu trabalhes esta palavra em nós, para que possamos estar na expectativa do que vais fazer, porque estamos disponíveis e na expectativa daquilo que Tu poderás fazer em nós. Permite que os nossos olhos vejam aquilo que Tu vês, se Tu intervires em nós e através de nós. Para que possamos sonhar, para que possamos lutar por esses sonhos, para que possamos alcançar, para que possamos ver que a meta é lá mais adiante, mas que tem um glorioso e tremendo troféu em Deus. Por tudo entregamos nas Tuas mãos, sabendo que Tu és poderoso, magnífico e maravilhoso para fazeres muito mais do que aquilo que nós estamos a pedir, a falar ou a sentir. No nome e no sangue de Jesus. Amém. O nosso culto está terminado. Deus vos abençoe. Tenham uma semana super, super, super maravilhosa.